Olá, amigos do blog Papo Sem Censura, estamos iniciando mais uma edição do Papo Sem Censura Entrevistas e hoje nós vamos, ele é quase um resenha, na verdade, que nós vamos resenhar um pouquinho sobre eleições e principalmente eleições proporcionais com alguém que eu já conversei em outras duas oportunidades aqui no blog e sempre em ano eleitoral é legal a gente voltar a falar desse assunto e num momento especial, né, que ele está lançando um novo livro, que é o meu amigo Gerson Jório, está lançando Eleição Tem Lógica, lançado agora em maio de 2024, aliás, no último sábado. Ele que já é autor de outros 3 livros de política, tem outros livros também, mas 3 livros especificamente de política, Eleições Proporcionais, o que todos os políticos, partidos e candidatos precisam saber, de 2018, dos vestígios aos resultados, os caminhos do voto nas eleições proporcionais, 2020, ampliando bancadas, 2021, e, claro, Eleição Tem Lógica, agora de maio de 2024. Eleições proporcionais, inclusive de 2018, é quase que uma bíblia. Todo político, todo mundo que se envolve, dirigente, partidário, deveria ter isso como livro de cabeceira. Gerson, primeiro, obrigado pela presença aqui mais uma vez no blog. Eu que agradeço. É sempre um prazer para mim estar conversando com você, que é uma pessoa envolvida com a política, que gosta de conversar sobre política. E gostamos dos números também, né? Sim. Ô Gerson, eu já queria começar pelo título do seu livro, Eleição Tem Lógica. O que você quer dizer quando você diz que eleição tem lógica? Isso. Por quê? Eleição tem lógica pelo seguinte, esse livro, na verdade, ele é uma continuidade daqueles outros, né? É um livro que foi feito em cima de muita pesquisa, né? De método, de pesquisa empírica, e são milhares de eleições analisadas e a gente vem evoluindo nessa linha. Agora, eu ponho eleição tem lógica porque, a primeira coisa que um candidato, mesmo um eleitor, precisa é se aprofundar nessa questão. Porque a eleição proporcional não é bem o que o pessoal pensa. Muitos candidatos pensam que ele está disputando uma vaga lá. Mas, na verdade, quem disputa a vaga é o partido, né? A vaga é do partido. É por isso que, muitas vezes, o candidato é o mais votado de uma eleição e não ocupa vaga nenhuma porque o partido dele não ganhou nenhuma vaga. Então, isso é um entendimento, é o primeiro entendimento que se tem de ter sobre eleição proporcional. Eu acho que um segundo ponto também importante é saber por que proporcional. Sim. Isso é que ela não funciona como uma eleição majoritária, onde quem teve a maior quantidade de votos se elege, né? Esse era um ponto que, antes de eu perguntar um outro assunto que eu estava pensando, mas eu queria já entrar nessa comparação. O que diferencia, didaticamente, o que diferencia a eleição majoritária da eleição proporcional? O que ela tem de tão diferente da majoritária? A eleição proporcional, ela recebe esse nome porque você tem uma quantidade de cadeiras, né? No Brasil, o máximo de cadeiras é 55. São Paulo. Uhum. E o mínimo 8 cadeiras. E isso, inclusive, tem uma influência enorme nas eleições, tem uma influência enorme na vida dos estrategistas políticos, né? Então, se você tem 10 cadeiras, por exemplo, numa cidade, no município, tem 10 cadeiras, a quantidade de votos válidos é proporcional a esse número de cadeiras. Quer dizer, o total de votos válidos tem de ser os votos que vão ser usados para preencher aquelas cadeiras, né? Lembrando que votos válidos, quando a gente fala disso, é quando o eleitor vai para a urna e escolhe alguém. Sim, olha. Elimina branco, elimina nulo. Eu acho também importante é saber isso aí, né? Todos que disputam, o eleitor também saber. Eu acho que a gente tem de ser bilíngue, né? Não pode ser bilíngue, na verdade, porque a gente sempre se falou, a pessoa hoje tem de ser bilíngue, tem de falar português, inglês, mas tem de
ser muito mais trilingue, poliglota, né? E saber a linguagem das coisas, né? Quilo, do metro, mais do voto válido, do quociente eleitoral, né? Que muitas vezes, muitos da imprensa até falam coeficiente eleitoral. Então, na verdade, o que nós temos? Temos os votos válidos, né? E o que é válido numa eleição? Bom, se é uma eleição para definir quais partidos vão ficar com as vagas disponíveis nos próximos 4 anos, né? Se é uma eleição para isso, então os votos válidos são de legenda. Por que de legenda? Porque nós estamos elegendo o partido. Sim. Se ele votou na legenda, aquilo vale, né? Então é voto válido de legenda. O outro voto é o voto nominal. Por quê? Porque os 2 primeiros números dele definem qual partido, né? Então já é um voto para o partido. E os outros 3 números que compõem a numeração do candidato a vereador, os outros 3, servem para classificar o vereador dentro do partido, né? Qual a posição dele dentro do partido. E depois, se o partido ganhar algumas vagas, uma vaga ou mais de uma vaga, o que vai acontecer? Se esse candidato atender alguns requisitos da Justiça Eleitoral, né? Ter a sua candidatura validada, cumprir a cláusula de barreira, daí ele assume um lugar no lugar do partido, né? O partido não pode assumir uma vaga, então ele tem um representante lá, mas a vaga é do partido, né? Então, o que acontece? A quantidade de votos válidos para a eleição proporcional se compõe de voto de legenda e voto nominal. O voto nulo está fora. Por que o voto nulo está fora? Porque o voto nulo é quando você vota em um número, em 2 dígitos lá, que formam um número partidário, que não tem nenhum partido registrado no TSE. Por exemplo, número 37, 38, na verdade são 90 números, são 90 números de 2 dígitos que são utilizados para registrar o partido. E nós temos 29 registrados. Então, tudo que está fora disso é nulo. Então, é nulo, porque não está definido partido. A eleição é para eleger partido, então não, é nulo. O outro é o voto branco. Quando o eleitor não quer votar para ninguém, ele digita branco. Então, também não é voto válido. O voto válido o comparecimento, né? Outra coisa importante que nós temos, quem que vota? Quem tem título de eleitor, foi registrado no TSE e tal. Daí dessa quantidade, e esse mês de junho, no final do mês de junho, a gente já tem um número. Né? Por cidade, todas as cidades a gente vai... Todas as cidades, nós já temos os aptos para votar lá em outubro. Agora, disso, tem uma quantidade de pessoas, de eleitores, que não comparecem. As urnas. Isso mantém uma média também, de eleição para eleição. Mantém uma média. E daí, quer dizer, do comparecimento, você tira o nulo, tira o branco, sobra o válido. Né? Sim. Então aqui, para a gente trazer para uma realidade numérica em Pinda deve chegar próximo de 120 mil eleitores, alguma coisa nesse sentido. Ou perto de 110? Pinda, hoje... A última nós tivemos quantos eleitores? Ainda? Tivemos 118 mil eleitores. Em 2022. Mas hoje, ao últimos números do TSE, Pinda tem 117 mil. Ué, perdeu um pouco. Perdeu porque, sabe, uma das coisas eu tive inclusive no cartório, aí, conversando com o João e discutindo isso. Uma das coisas que levou a isso, eu venho repetindo, foi o voto agora digital, né?
Você teve de fazer um cadastramento novo, teve muita limpeza. Teve uma limpeza dentro do sistema. Então, hoje nós temos, em Pinda, 117 mil. Mas isso pode mudar até o fim de junho? Não muda, vai ficar em torno disso, sabe? E ficando em torno disso, a gente tem um histórico de votação de eleições. De eleições eu costumo pegar desde 2004. Nós temos esse quarto do século XXI, né? Um quarto do século XXI praticamente fechado. Mapeado. E daí o que acontece? Nós temos o eleitorado em todos os aptos, em todo esse período, né? E temos os votos válidos. Então eu costumo fazer uma previsão, aliás, uma previsão até no Excel, tem já todo o sistema de previsão lá. Tal. A fórmula está pronta. Está tudo pronto. Você faz, em Pinda a gente chega à conclusão que deve ficar em torno de 77 mil votos válidos, que vai dar 7 mil de quociente eleitoral, né? Não vamos chegar em 80. Em 80 mil, e eu acredito que não. Válidos, não. Acredito que não. É claro que tem o Nelson Rodrigues falava no imponderável, o imponderável de não sei se era da Silva, alguma coisa. Existe, né? Nada é certeza, né? Claro, 100% claro. Certeza. Mas tudo indica que deve ficar nessa faixa. Muito bem, então, só para a gente voltar agora na questão do livro. O primeiro livro, que foi Eleições Proporcionais, que eu comentei que é um livro de cabeceira, deveria ser, ele foi um livro baseado na eleição de 2016, em termos de número, né? Que você faz uma análise da eleição de 2016 e você vem trazendo todo o método de como é que se forma esses números, como é que se forma uma votação, e aí você chega em quem vai ser o candidato, quantos vereadores cada partido vai fazer. Você falou que isso aqui é uma continuidade. O que ele traz especificamente? O de 16... de 2016 foi baseado em cima da eleição. Aquele livro saiu em 2017 e foi baseado em cima das eleições de 2016 de Pindamonhangaba. Certo. Né? Esse, ele está mais amplo, né? Ampliado. Eu peguei o Brasil inteiro, tem eleição de deputado federal aí, tem coisas de deputado estadual e um estudo nas eleições para vereador de São Paulo, né? E traz algumas coisas mais, como, por exemplo, nós estamos falando dos votos válidos, né? Dos votos válidos. Os votos válidos, se você dividir, nós estávamos dando um exemplo de 10 cadeiras. Se eu pegar o voto válido e dividir por 10, eu vou ter o proporcional em voto de uma cadeira. Né? De uma cadeira. Que é o chamado quociente eleitoral. Por que quociente eleitoral? Porque ele é resultado de uma divisão, né? A divisão, você tem o dividendo, o divisor e tem o quociente. Sim. Então, se eu peguei os votos válidos, né, que é o dividendo, dividi lá por 11, o divisor, obtive o quociente da divisão. Sim. Já que está falando de eleição, então quociente eleitoral. Né? É matemática. É óbvio, né? Então, por isso que eu falo saber a linguagem das coisas. Mas para a gente guardar essa linguagem, você precisa saber como é que funciona realmente. Né? Qual a lógica né? E então, daí você tem, naquele caso lá, 10 cadeiras. Uma cadeira, se eu achar o percentual de uma cadeira, em cima das 10 lá, que é, no caso de 10 cadeiras, é 10%, né? 10% do número de cadeiras. Como é proporcional, o quociente eleitoral vai ser 10% do número de votos válidos. Né? Sim, faz sentido. Isso proporcional da... Então, com isso, a gente deduz muita coisa. Por exemplo, aqui em Pinda,
Eu falei, nós temos de 55 a 8 cadeiras. 55 em São Paulo, se eu pego 1, divido por 55, multiplico por 100, eu acho essa porcentagem. Né? É a porcentagem de São Paulo. De São Paulo. 1,82% dos votos válidos. Né? Esse é o percentual de São Paulo. Quanto menor é o número de cadeira, maior é o percentual. Isso. Então, Pindamonhangaba são 11 cadeiras. Né? 1 de 11 dá 9,09, né? Que é um percentual muito alto. Por isso é muito difícil a eleição de vereador, que eu falei, que tem 52 anos, você teve só um candidato que ultrapassou isso. Então, quer dizer, a eleição é um jogo, a eleição proporcional, você tem de ter time, né? Como eu falei, nós falamos aqui que a eleição proporcional elege vagas dos partidos. Então, quando você olha para os partidos, você vai ver quais que estão fortes. Sim. Quem tem força eleitoral para chegar lá. Né? Então é no partido que se olha. Não é, a pessoa tem mania de falar, não, fulano está forte. Mas depende, e o partido dele? Se o partido dele não fizer ninguém, ele não logo... tem. Entende? Então, se a gente olhar para a Pinda hoje, eu não estou te pedindo projeção não, porque você ainda vai se debruçar nesses números, mas se a gente olhar para os partidos, onde estão cada um dos candidatos, que você também já falou uma coisa interessante, o candidato ele tende a manter um nível de votação de uma eleição para outra, né? Então, dentro desses estudos, a gente tem vários padrões que se repetem de eleição para eleição. Uma coisa que a gente sabe, que os candidatos que têm um certo nível de votação, o cara tem 1.000 votos. A tendência é ele ir mantendo essa média. Né? Tem uma regularidade. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Um pouco mais, um pouco menos, mas mantém essa média. Gente que tem uma votação muito pequena, a gente observa que eu chamo de regularidade de votação. Né? Então esse é um dos padrões. E uma outra coisa que a gente verifica, e aqui nesse livro, que esse livro é recheado de exemplos, né? de exemplos aí das eleições reais. O que a gente observa é que, por exemplo, em Pindamonhangaba, vamos dar um exemplo aí, tem o exemplo de São Paulo e se repete isso aí. Pindamonhangaba, nós tivemos, de 2004 a 2020, 1.133 candidatos disputando a eleição. Essas 5 eleições, 1.133. Desses 1.133, 34 ganharam as eleições. Só 34. Você veja que é um número muito baixo. E por quê? Porque também existe reeleição. Sim. E o candidato a vereador, o vereador, o mandato, ele tem muita vantagem. Porque ele tem um gabinete, ele tem funcionário, ele tem um trabalho realizado, ele tem, né, ele tem uma lista de eleitores. Ele tem tudo na mão. Né? Então, tem a máquina, né? Ele tem a máquina na mão. E também uma outra coisa que a gente observa é o seguinte, que aqui em eleições municipais não, mas para deputado estadual, federal, você tem os que têm mandato e tem um pessoal que já disputou eleições com sucesso. Né? Que ainda não chegou. Então, o que a gente percebe nessas eleições todas, que dificilmente alguém ganha de primeira, sabe? E além de ter esses, tem outros que já disputaram outras eleições, tiveram até sucesso, mas ele vem se trabalhando esse tempo. Né? Algumas eleições. Então, tem isso. Então, quando você olha para o partido, você já percebe qual partido. Quais os partidos mais fortes em Pinda? Quem tem vereador lá, claro, sabe? Claro, é só olhar lá. Né? Então, isso é
óbvio, né? E por quê? Porque eles têm mais condições. Então, você pega, vamos supor, não lembro o número, mas 7 partidos aqui em Pinda, que tem 2, 3 vereadores cada. Você sabe que é ali. Já sabe que é ali que né? tá um... E eles também têm uma experiência, né? Isso é um dos objetivos desse livro, porque às vezes as pessoas levam anos acumulando uma experiência. Uhum. E o livro tem o objetivo de já entregar para o futuro candidato uma experiência que outros adquiriram ali batalhando. Agora, outra coisa importante de falar, que é aquilo que eu disse, que nós podemos calcular o percentual de voto pelo número de cadeiras. Olha que interessante. Em São Paulo, eu falei que é 1,82. 1,82. Né? Para vereador. Pinda 9. Pinda é 9,09. Mas em São Paulo, deputado federal tem 94 vagas, não tem 55. Sim. Então é 1%, 1,02. E o deputado estadual tem um eleitorado muito maior para ele trabalhar. Claro, 645 cidades. Então, quer dizer, a dificuldade para o candidato a vereador é muito maior. Claro. E a quantidade e a dificuldade para o candidato a vereador das cidades que tem 8 vagas, por exemplo, que tem uma grande maioria em cima de 8 vagas, e 11 vagas em Pinda é uma dificuldade danada. Um desafio. E a eleição para vereador tem mais um detalhe, né? Porque você trabalha aqui, você conhece todo mundo está pedindo voto para você. Claro. Então o candidato, o Paulo de Andrade, que disputou muitas eleições, ele falou para mim: a eleição de vereador é a mais difícil que tem. Porque você pega, é que nem você enfia a mão na água, assim, parece que você está cheio de água, vai escapando tudo. É os votos para vereador. Né? Ô Gerson, então, voltando a essa questão de Pinda, né? Então, assim, se a gente olhar para os partidos hoje, em especial os que estão na Câmara, onde estão os vereadores hoje, a gente já consegue, inclusive, mais ou menos calcular. Você sabe, você já começa a desenhar a força eleitoral de cada um. Sim, não é? Sim. E aí, e dentro ainda dessa lógica da questão proporcional versus majoritária, há algum peso também que uma chapa de vereadores ela tenha algum candidato a majoritário? Isso ajuda a puxar voto para a chapa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo para você que esse livro é recheado de exemplos. Eu mostro, através das eleições de São Paulo, ao vereador, e eu acho que, se não me engano, até de deputado estadual, né? Isso acontece. Sempre o partido que tem o candidato principal, o candidato mais forte do momento, ou na verdade os dois mais fortes, às vezes assim, são os partidos que arrastam mais voto de legenda. Uhum. Né? Às vezes o voto de legenda, em São Paulo, por exemplo, você vê que durante muito tempo foi o PSDB e o PT. Essa polarização entre os dois. Exatamente, tinha uma polarização e os votos de legenda iam para esses partidos. E às vezes o voto de legenda trazia 4 vagas para o partido. Né? Então, quer dizer, se o candidato está num partido desse, aumenta a chance dele. Né? Aumenta a chance dele. Por isso que eu falo aí, a eleição tem lógica. O que ele tenta mostrar? Ele tenta mostrar que o candidato, para disputar, ele tem de fazer escolhas corretas, certas, né? Porque a maioria entra na eleição sem saber as regras do jogo, sem saber, né, essas coisas que nós estamos conversando aqui, da lógica. Né? Então, é como se você entrasse num jogo de futebol, você não sabe as regras, não sabe que lado que você chuta. Então, às vezes, a gente olha na rua e tem gente gastando dinheiro, fazendo, sem chance nenhuma.
Por quê? Porque ele não tem percepção do que. Ele não sabe se ele está lá só arrastando o piano ou ele está realmente concorrendo. Claro. E fazendo uma analogia ainda com o futebol, ele é um livro para o jogador que está em campo, ele é um livro para o técnico, para o dirigente, Sim. e ele é um livro para o eleitor também, né? Para quem está na arquibancada também, no caso o eleitor, né? Sem é importante conhecer como é que funciona a regra do jogo. Deixa eu já aproveitar e fazer essa pergunta de ordem de marketing. Onde que o pessoal pode achar esse livro? Esse livro tem nas principais livrarias. Nós temos o livro físico, temos o livro digital, está na Amazon, como está na Martim Fontes lá, está na livraria da Labrador, de diversas livrarias. Legal, muito bom. Gerson, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai analisar hoje, né? Porque assim, a eleição ela também vai mudando conforme outras ferramentas de comunicação, inclusive, vão entrando. Sim, claro. Hoje você tem um perfil, né, daquele candidato que ele já tem uma votação específica a cada eleição. A internet tem entrado cada vez mais nesse jogo político. Você analisa também questão de internet, quando você vai olhar para esses números, você olha também para como é que cada candidato projeta no campo digital hoje? Analiso, sim, isso é muito importante, né? Porque você tem as informações do TSE lá sobre os candidatos. Você sabe primeiro se o candidato tem dinheiro ou não tem, né? Seu primeiro e o dinheiro conta muito nessa. A gente sabe que o dinheiro pode ser primordial na eleição. Outra coisa é a penetração que o candidato tem na sociedade. Às vezes você pega uma pessoa tem milhares de seguidores, então, quer dizer, isso tem um peso, claro. Né? E é um ponto que se observa. Legal. Porque eu costumo, em épocas de eleição, fazer um prognóstico e tal. Inclusive da última eleição de São Paulo, 2020, eu publiquei no portal Brasil 247 a previsão de São Paulo. Né? E normalmente o prognóstico, né, vamos dizer assim. Inclusive com nomes de quem deveria ganhar. E normalmente eu tenho um acerto acima de 80%. Né? Por quê? Porque verificando essas coisas, a gente sabe, dá para perceber os partidos que têm maior força eleitoral. Como é que se organizaram para aquela eleição. Você fez de 2020, você fez para a Pinda? Esse prognóstico? Eu fiz, mas eu não sei. Não lembro os números, assim. Onde que eu publiquei. Mas deve ter sido mais ou menos nessa quantidade de acerto, aí, 80%. Por aí. Você costuma publicar isso antes da eleição? Eu costumo publicar antes. Vai ter para Pinda 2024? Eu pretendo fazer. Esperando fechar junho. Principalmente de São Paulo. Sim. E Pinda, pode ser que eu faça. Legal, esperando fechar junho. Ô, Gerson, mais uma pergunta assim de ordem da eleição proporcional. Nós tivemos em Pinda, na última eleição em 2020, um número absurdo de candidatos. Né? Aqui da região foi a cidade com maior proporção de candidatos por cadeira, né, por vaga. Até porque eram 17 candidaturas possíveis. Agora a gente tem uma redução, vão ser 12 por chapa, né? Que a gente pode chamar mais por partido, porque tem federações, né? Então serão 12 por chapas. Isso também vai impactar no número final? Você, por exemplo, teve candidato a vereador que perdeu muito voto, de 16 para 20, e que eventualmente pode recuperar. Quanto mais candidato nós temos, mais se divide. Mais diluído fica e mais difícil para você alcançar, inclusive, o quociente eleitoral, né? Se eu não me engano, nós tivemos 4 candidaturas com mais de 2 mil. E mais difícil também fica para os candidatos alcançarem os números referentes à cláusula de barreira. Né? Por exemplo, aqui em Pindas, se realmente os números forem o número for esse mesmo que eu falei, de 77. 77 mil e 7 mil de quociente eleitoral, na primeira fase
dos cálculos, o candidato precisa de 700 votos. Na segunda fase, são 1.400 votos. Dobra, né? 20%. Dobra. Na eleição passada, falando que é mais ou menos o mesmo eleitorado, só 2 candidatos alcançaram isso. Exato. Né? O Magrão e o o Vela. Vela. Então, é difícil alcançar esses números. E mesmo os 10%, né? No caso, a gente tá falando aí em 700, né, hoje. Por exemplo, nós temos 29 partidos. Se esses 29 partidos saíssem completo aqui em Pinda, seriam 348 candidatos. Né? 348 candidatos, dilui o voto e fica cada vez mais difícil para alcançar esses números altos. Né? Então, e mesmo 700 votos, é em torno de uns 20, 25 que atingem... candidatos que atingem isso. Parece que é fácil, sabe? Em 16 foi mais ou menos isso também? Porque em 16 a gente teve uma concentração maior de voto, e ainda assim foi... Sim. Mais ou menos 20 candidaturas que atingiram esses... 20, 25, é por aí. Entendi. Até você falou isso no começo da conversa aqui, a cadeira é do partido, né? Isso até aos olhos da justiça, né? Sim. Se um partido, se um vereador é eleito e no primeiro mês ele sai do partido, o partido reivindica a cadeira porque pertence, porque pertence ao partido, né? Sim. Legal. Gerson, conta para mim a última coisa assim em relação ao livro, né? Quanto tempo dedicado à produção desse livro? Primeiro, uma pergunta antes. Quanto tempo você se dedica a esse tipo de pesquisa, a esse tipo de análise dos números? Olha, esse livro, eu, durante o ano passado inteiro, eu me dediquei quase em full time, sabe, nessa pesquisa. E esse livro, na verdade, ele demorou um pouco, que eu comecei a escrever no começo do ano, sabe? De 23. De 23, e mais junto com pesquisa e tudo, e terminei em novembro, mais ou menos, sabe? 11 meses aí. E está sendo lançado agora, porque eu tinha falado com o Geraldo, mas... que escreve o prefácio, que assina o prefácio. E ele, o vice-presidente da República, o duro em encaixar a agenda. Claro. Claro. E mesmo tempo para ele ler, que ele leu todinho. Para fazer o prefácio. Então, quer dizer, demandou um pouco de tempo, mas eu esperei, porque... e nesse tipo de pesquisa você está há quanto tempo já? Você está nessas planilhas, nesses Excels aí? Desde 2010. Porque essa pesquisa é difícil, porque você dá um trabalho imenso, porque você pega os dados do TSE e não estão de acordo com o que você precisa. Sim. Você tem um método a seguir, né? Você pega os nomes lá, tem eleição que um nome tem um acento, no outro não tem, então você já começa se tirando todos os acentos, né? Você tem de trabalhar com o nome completo do candidato, porque se você for trabalhar com o nome de urna, tem um ano que ele... É de um jeito. Ele tem um nome de urna, no outro ele tem outro, né? E também as dificuldades é que foi mudando. Os dados eram todos inicialmente no TSE, depois foi passando para os meios de comunicações, aí divulgaram isso aí, e aí o TSE não tinha, e cada um solta de uma forma, solta uns números, apresenta todos os números que você precisa, de voto válido, outros já não publicam dessa forma, então é um negócio legal. meio chato. E agora vamos falar de bastidores um pouquinho, porque sempre tem que ter um bastidor político, né?
você não precisa dizer nomes, mas te procuram muito, candidatos. Jair, você acha que eu tenho chance? E você é honesto? Não, você não vai ganhar a eleição. Não você não tem procura, chance. Não. Sabe, eu acho que o pessoal não acredita, né? Não acredito em número. Não acredito. Mas eu, principalmente aqui em Pinda, sim. Né? Procuram, os que procuram é mais de fora, sabe? Tem gente de Limeira, de São Paulo, que vem atrás. Ubatuba mesmo, do litoral, que vem atrás. Mas aqui em Pinda parece que o pessoal não acredita, não. Acho que santo de casa não faz milagre. E já teve alguma situação de você ter que falar assim pra pessoa? Não, onde você tá, você não tem chance. Pois é, mas o duro é ela acreditar, sabe? Normalmente entra numa energia. Normalmente porque entra. É um negócio muito. Porque todo mundo fala que vai votar nele, sim, né? E daí é difícil para a pessoa. Ela realmente sente como se estivesse eleita, né? Chega num ponto, ela fala, às vezes precisa só mais um dinheirinho para me eleger, já vai lá, faz um empréstimo. Eu lembro que o Cal, ele perdeu a eleição de 2016 para o Jânio por 30 votos, porque o PSDB fez 4 cadeiras e o Cal ficou em quinto na coligação, ainda tinha coligação na época. E aí ele falou, faltou 6 cafés. Eu tomar 6 cafés com 6 famílias que podia... Então a eleição tem esses detalhezinhos também. Tem esses detalhes. Agora, o cara, quando é muito experiente, o candidato, por exemplo, eu dou um exemplo do Paulinho Ramos Melo. Paulinho, ele venceu, ele teve na Câmara por 7 eleições em seguida, né? Daí, na última que ele ia disputar, ele não participou da formação da chapa. Quando apresentaram para ele, ele olhou, né? Ele tinha essa percepção que a gente tem, né? Olhou e falou, não, estou fora, não vou disputar. E deixou de disputar porque ele sabia que ele tinha votação alta, mas o time não ia alcançar. Sim. É muito comum, né, a gente conhecer principalmente as figuras públicas, políticas mais antigas, elas conduzem a formação das chapas, né? Sim, sem dúvida. Trazem nomes e não deixam nomes virem, enfim. E às vezes concorre até para um insucesso do partido, né? Ao invés de... Porque é muito aquele negócio que ele vê os interesses dele. Sim. E os interesses dele, às vezes, não estão em linha com os interesses de crescimento do partido. Exato. Tem isso aí. Legal. Gerson, para a gente começar a caminhar aqui pro final, você acha que nós vamos, de linhas gerais, assim, você acha que nós vamos ter uma eleição de muitas surpresas esse ano? Enfim, São Paulo, Pinda, você acha que tem alguma linha de repetição aí em relação a 2020? O que você está vendo? Eu acho que não vão ter surpresas enormes, não, sabe? Pelo menos em todas essas eleições analisadas, as coisas vão acontecendo como normalmente acontecem. Legal. E para a gente fechar agora definitivamente, o que um candidato ele precisa ter para disputar bem uma eleição proporcional? Aí eu estou falando assim, tá no partido certo, dinheiro, fazer campanha, o que é uma boa fórmula para você estar bem na disputa? Não necessariamente ganhar, mas estar bem na disputa. O primeiro ponto que eu vejo, eu acho que é o principal, né, é escolher bem. Né? O partido. O partido. Ele vê aonde que ele vai sair, se realmente o partido que ele escolheu tem chances de fazer vaga. Ou construir o partido também. De construir também. Né? E aí tem o fator financeiro também, tem um peso? O fator financeiro tem um peso muito grande, né? Um peso muito grande. E a gente já vê ele atuando por aqui também. Sim, opa. E por fim, uma cidade como Pinda, a campanha de rua ainda você acha que tem mais peso do que a digital? Ou já está equilibrando? Como é que você vê isso aí? Olha,
Eu acho que a campanha de rua tem peso, né? Uhum. Agora, a digital tem Tem crescido. crescido, eleição a eleição. Tem crescido de eleição para eleição o peso da eleição digital. Legal. Gerson, queria agradecer, convidar o pessoal também para conhecer o livro, para acessar aí nessas plataformas. Você disse que está em todas as livrarias, tanto Sim. físico quanto a versão digital. Isso. Deixar um convite para a galera conhecer aí. Exatamente. Tá bom, Gerson? Obrigado pela sua presença. Continue nos brindando aqui com esses estudos. E vamos deixar meio que combinado quando você tiver o estudo de São Paulo ou Pinda mesmo, a gente voltar a conversar. É um prazer estar aqui. Legal. Pessoal, vamos finalizando mais um Papo Sem Censura Entrevistas. Eleição tem lógica, Gerson Jório, prefácio geral do Alckmin. Procurem aí nas livrarias e vamos aí entender um pouquinho mais do processo eleitoral, que ele é gostoso, mas ele é também complicado, né? A gente tem que se dedicar para entender como é que funciona isso tudo. Grande abraço a todos e até a próxima edição.